Bom dia, quase, né? Gente, eu não ia gravar porque lá em cima, onde eu fico, no quarto, o sinal não estava funcionando e eu tive que descer. Amém, irmã. E eu até deixei lá uma mensagem dizendo que não ia poder gravar hoje. A paz do Senhor, irmã Rosilda. Deus abençoe sua vida. Só que eu deitei, não consegui dormir, me deu inquietação, porque eu já havia dito que ia gravar hoje, e eu sei que tem vidas que depois vão dizer, mas irmã Edna, e eu estava esperando e fui dormir. Mas Deus é fiel, irmãos. E eu creio que amanhã, os que não puderem acompanhar hoje, amanhã vão assistir. Amém, Ana Paula. E eu sei que tem vidas que essa hora, assim como eu, ainda não consegui dormir. E como eu disse, né, eu deixei uma mensagem no Face, primeiro falando que ia gravar, mas depois o sinal caiu. E depois mandei uma mensagem dizendo, né, que não ia mais estar gravando. Mas me deu uma inquietação que eu não consegui dormir. E eu digo, eu vou deixar uma palavra para meditação. No início, quando eu comecei a gravar essas lives, era sempre de madrugada, né? E isso é bom, porque tem um grupo que é da manhã, outro grupo que é da tarde, outro grupo que é da noite, e tem um grupo também que é assim como eu, da madrugada. E eu achava até melhor gravar na madrugada porque é mais tranquilo. Mas assim eu quero deixar uma palavra assim, rapidamente, né? Uma palavra assim de ânimo. Também quero dizer assim que quando a gente assume um compromisso com Deus, nós temos que honrar. Eu prometi que ia estar sempre gravando, né, deixando uma mensagem, e agora isso fica me cobrando, assim, fica, acho que é o Senhor me cobrando, né? E eu sei que essas mensagens têm falado com muitas vidas, né? Então, assim, que Deus nos ajude. Que nessa madrugada também o Senhor possa nos dar vitória, né? Chegar com paz, com ânimo. Que nessa madrugada o Senhor quebre assim todos os grilhões do inimigo contra a nossa vida, toda investida. Que nessa madrugada, né, o Senhor possa guerrear, irmã Rosilda, pela nossa vida. Não é fácil, né? Não é fácil caminhar, não é fácil servir a Deus, mas não é impossível. E no final vale a pena, viu? Ninguém que confia no Senhor fica decepcionado. Então, assim, é um investimento que tem retorno. Então, assim, não desanime. Ainda que as lutas sejam grandes, né? E alguns momentos talvez a gente olhe e não veja saída, mas lembre-se que Deus está no controle de tudo e Ele é a nossa saída, né? Eu quero assim meditar lá no livro de Isaías. Eu quero deixar assim, só um versículo, né, rapidamente assim, para nossa meditação. Que fala sobre Ciro, o rei Ciro. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, né,
capítulo de Isaías 45, e o 1 diz assim: e é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele. Irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que eu o chamei para realizar essa tarefa. Escutem, por isso o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Eu vou só até aqui, irmãos, nessa palavra, Isaías 45. Deus, é tão bonita essa passagem, porque às vezes a gente não para assim para meditar. Amém, Ana. A Bíblia diz que Deus já tinha escrito através dos profetas essa profecia para o rei Ciro. É tanto que quando o livro foi aberto, né, e eu não lembro agora qual dos homens leu lá no livro essa profecia, que o rei Ciro viu, ele ficou surpreso, porque ele já estava lá nas profecias antes mesmo dele se entender de gente. E a Bíblia diz que quando Deus falou isso aqui para esse rei, Deus estava dizendo a ele que tinha preparado ele, mesmo sem ele conhecer a Deus, porque Deus amava o povo dele. Quando ele diz aqui, foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que eu chamei para realizar essa tarefa. Deus estava dizendo ao rei Ciro que antes dele nascer, era como se Deus dissesse, olha, antes de você nascer, eu já tinha te escolhido para libertar meu povo do cativeiro, porque o povo estava cativo na Babilônia. E Deus iria usar esse rei aqui, Ciro, para destruir a Babilônia e libertar o povo do cativeiro. Que foi no reinado desse rei aqui, Ciro, que o povo, Neemias, Esdras, Zorobabel, começou a voltar para Jerusalém. Aí Deus começa a dizer a ele, a Babilônia era vamos dizer, uma nação, né? Era uma potência. Era assim, era uma nação que aos olhos humanos era impossível de ser derrubada, de ser derrotada. E quando a gente vai estudar a história, a gente vê que na Babilônia, segundo os estudiosos, tinham muitas portas, eram portas assim de bronze, portas também impossíveis de ser arrebentadas, de ser quebradas. E quando Deus diz aqui a ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei plano os montes,
quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Aí Deus já estava falando a ele que Deus iria arrebentar, né, aquelas portas, porque a Babilônia era uma cidade assim, uma fortaleza, humanamente falando. O império da Babilônia era uma coisa tão grandiosa que a história conta que as paredes eram feitas, pintadas com ouro. Era uma coisa extraordinária. O primeiro jardim suspenso, quem fez foi Nabucodonosor. Era uma coisa extraordinária. Imaginem uma floresta assim, suspensa no ar. Já pensou? Como era um povo assim, os caldeus, como era um povo inteligente, né? Mas a Bíblia diz que Deus levantou Ciro para castigar também a Babilônia, porque apesar de Deus ter usado, né, os caldeus, aquele povo, para castigar o povo de Israel, mas Deus ia pedir conta a eles por suas atitudes. Aí eu não sei se os irmãos vão lembrar dessa passagem que fala sobre o filho de Nabucodonosor, porque na época que o rei Ciro invadiu a Babilônia, foi na época também que quem estava governando era Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Aí veja que interessante. A história conta que um dia esse filho de Nabucodonosor, Belsazar, pega os utensílios sagrados da casa do Senhor e traz para uma festa que ele estava dando ali, né? Um antro de prostituição. E Deus, vendo aquilo, escreve na parede. A Bíblia diz que esse moço, esse rei, viu uma mão escrevendo lá na parede, que ninguém conseguia decifrar o que a mão, aquela, tinha escrito. Ele mandou chamar todos os adivinhos e ninguém conseguia adivinhar. Mas Daniel ainda estava vivo nesta época e mandaram chamar Daniel. Eu estou resumindo assim a história. E ali Deus mostra o significado, né, daquela palavra que ficou escrita lá na parede para o filho de Nabucodonosor. E a palavra dizia que ele tinha sido pesado na balança e tinha sido encontrado em falta, e que Deus estava naquele mesmo dia rasgando seu reinado. E o que é que isso tem a ver com Ciro? Porque foi também nesse mesmo momento que Deus levantou Ciro para invadir, né, e conquistar a Babilônia. E daí começa o processo, né, e de libertação do povo que estava cativo na Babilônia. Então, quando a gente lê, muita gente lê, né, deixa esse versículo para a nossa meditação, mas eu sei que muitos não entendem o contexto da história e o porquê, né? Porque quando você entende, aí você compreende melhor a palavra, né? E recebe também a palavra de forma diferente, irmãos. Porque quando Deus diz assim, olha, diz Ciro, eu vou pegar na tua mão, né, direita, e diante de ti ninguém vai prevalecer. Deus estava fazendo isso na vida deste homem por amor ao povo de Israel. Porque Deus diz aqui que esse rei nem conhecia o Senhor, ele não era crente. Isso me ensina, nesta madrugada, que às vezes Deus abençoa alguém, levanta alguém por amor à nossa vida. Não é assim, né?
Deus até enriquece, dá poder a alguém para nos abençoar, para fazer algo na nossa vida. E às vezes a pessoa acha que o que é que eu quero lhe dizer com essa palavra nessa madrugada? Que às vezes a gente vai trabalhar num lugar, aí Deus faz o nosso patrão prosperar, não é? A gente coloca o pé em um lugar, seja ele qual for, aí Deus começa a fazer as coisas fluir, não é? A situação daquele lugar muda. Não é? Às vezes a gente vai morar em um lugar e através da nossa vida Deus acalma os ventos, restaura, né, a família. Então assim, é isso que eu quero lhe dizer nesta madrugada. Que às vezes Deus levanta Ciro para endireitar os caminhos, abrir as portas, arrebentar, quebrar, para que a gente passe. Viu? Às vezes a gente é assim. Aí a história também conta, a Bíblia é uma coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz também que Daniel, veja mesmo, estava orando, você vai ver isso lá no livro de Daniel, e Daniel estava orando e angustiado. E há muitos dias Daniel orando e jejuando e dizendo: Senhor, o tempo chegou, o Senhor disse que o povo só ia ficar em cativeiro por tantos anos, e o tempo chegou e cadê? Né? Que eu não estou vendo nada. Eu estou resumindo assim para você entender, viu? Mas Daniel estava angustiado, por quê? Porque o tempo que Deus havia dito que o povo ficaria na escravidão já tinha chegado e o povo continuava cativo. Só que Daniel não sabia que Deus já estava preparando esse rei para libertar o povo, né? Para quebrar a força, as pernas da Babilônia. Aí a Bíblia diz que Deus envia um anjo, que a Bíblia diz que o inimigo, né, o rei da Pérsia, segura o anjo e Deus envia Miguel para guerrear. E o anjo chega até Daniel e dá resposta a Daniel. A Bíblia diz que o anjo diz: olha, varão, desde o dia que tu estás assim se humilhando, que o Senhor mandou resposta. E ali Daniel é consolado, né? Então, assim, o que é que eu quero lhe falar nessa madrugada com essa palavra? Que assim, Deus, Ele trabalha, é assim, por trás dos bastidores. Às vezes a gente vê o tempo passando, vê o tempo também chegando na nossa vida e a gente não vê nada. Mas Deus está trabalhando, não é? E na hora e no momento certo, a gente vê a salvação do Senhor. Porque quem foi que o rei Belsazar mandou chamar para ler as Escrituras? Não foi o próprio Daniel que estava orando? E Daniel viu, acompanhou, porque Daniel vivia na Babilônia. Então ele viu tudo quando o rei Ciro veio, que isso é para outra pregação. Mas o que é que eu quero lhe dizer com esta palavra nessa madrugada? Que descanse, porque Deus não perde o controle da situação. E que o Senhor está trabalhando por amor à sua vida, viu? Assim como Deus levanta, isso é lindo, irmãos, Deus levantar um rei, e Deus fala aqui, sabe, claramente, Deus dizia assim: sem tu me conhecer, eu te separei por conta do meu povo. Era isso que Deus estava dizendo a ele. Era como se Deus dissesse assim: olha, eu te levantei porque eu quero que tu faça algo para mim. Era isso que Deus estava dizendo, olha. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que eu o chamei para realizar essa tarefa. Era isso que Deus estava dizendo ao rei Ciro, né?
Por isso o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Então Deus estava dizendo assim a Ciro, ao rei Ciro, que tinha dado habilidades a ele para a guerra, porque o povo de Israel não era um povo guerreiro, né? Nessa época. Então, assim, era necessário, né, que Deus levantasse um povo ainda pior do que a Babilônia para guerrear contra a Babilônia, né? Porque, assim, Nabucodonosor, e como eu disse, era uma nação, era uma grande potência, e eram homens de guerra, né? E que tinham conquistado assim, eles vinham como uma praga, abarcando e acabando com tudo. Então não era qualquer um que Deus poderia levantar para guerrear contra um tão grande povo. E o que eu quero lhe dizer com esta palavra nessa madrugada é que descansa, porque tem guerras que Deus sabe que a gente não tem condições de guerrear sozinho, mas Deus ainda envia anjo, né? Para guerrear por nós, para vencer nossas batalhas. O Senhor é soberano, Ele é fiel e poderoso para fazer mais do que aquilo que a gente almeja ou pensa. Então, irmãos, nessa noite assim, descansem, né? Eu estou pregando essa palavra nessa noite porque tem vidas que Deus vai falar de forma gloriosa através desse, eu sei, né, dessa palavra, viu, nesta noite, e eu creio que ainda que você não esteja vendo nada, mas Deus já preparou, já levantou Ciro para te resgatar desse cativeiro, viu? Eu tenho certeza nessa noite que o Senhor, a Bíblia diz que Deus preparou, era um homem de guerra. Eu creio, né, nessa noite, que Deus pode colocar uma coluna assim na sua vida, viu? Para guerrear e vencer a guerra que você não pode vencer sozinho. Eu creio, viu? Também com essa palavra que as portas, né, os ferrolhos de ferro, o Senhor nesta noite é poderoso para colocar abaixo, para quebrar e você sair do cativeiro. Porque a Bíblia diz que depois que Ciro conquistou, aos poucos, né, o povo começou a voltar para Jerusalém. Né, foram em 3 etapas, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, assim, creia, viu? Que o Senhor é poderoso para mudar esse cativeiro, essa história. Talvez você não esteja vendo nada, mas o Senhor está trabalhando em prol da nossa vida. Então, essa, né, foi a palavra que o Senhor colocou assim no meu coração. O Senhor vai endireitar os caminhos que estão tortuosos. Viu? E assim, outra coisa também que eu quero falar com esta palavra é assim, que Deus levanta, Deus ainda levanta guerreiros, né? Para nos ajudar. Pessoas fortes, sabe? De sangue assim na veia, que não tem medo, porque a Bíblia diz que Deus iria fazer com que os poderosos da terra tremessem de medo de Ciro, né? E Deus dizia assim a ele, que as portas nunca mais iriam se fechar. Já pensou que coisa linda? Quando Deus levanta alguém para fazer algo, Deus vai na frente. Não há nada que se sustenha diante dele. Não há nada que fique de pé.
né? Não há nada que permaneça na sua soberba, porque Deus quebra, Deus coloca por terra e o nome dele é glorificado, viu? Então, nessa noite, o Senhor quebra, sim, a lança, o arco, viu, do forte para nos dar vitória. Então, assim, que Deus nesta noite nos ajude, guarde essa palavra assim no coração, porque Deus ele é fiel e está no controle de tudo. E eu creio que o Senhor vai restaurar, né, a sua vida, as suas emoções, o seu coração, viu? Vai restaurar a cidade e vai libertar o povo que está cativo nesta madrugada, em nome de Jesus. E Deus falava assim, é muito lindo esse capítulo, que versículo 13, no finalzinho, ele diz assim: Eu sou o Senhor dos exércitos, que Deus nesta madrugada guerreie por nós, viu? Que o Senhor se levante em prol de sua vida, em seu favor, para lhe dar vitória e para lhe dar o bem que você merece. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Assim, que Deus também repreenda toda depressão, toda angústia, né? Toda sensação de derrota, de que perdeu a guerra, viu? Que em nome de Jesus, nesta noite, nada está perdido. Nada está perdido, nada está perdido. E eu sei que Deus nesta madrugada vai falar com vidas de forma assim, no particular. O Senhor vai, eu fico tão assim observando que cada mensagem que eu gravo é para um público em especial. Eu fico observando, né? Toda vez que eu vejo Deus curando, viu? Eu vejo Deus curando. Esses dias assim eu estive pregando em algumas igrejas e hoje eu estava aqui pensando, conversando com o Senhor. Sempre que termina o culto, as pessoas me procuram e eu escuto muitas histórias, irmãos, diariamente. Você não imagina como assim, como as coisas estão, como tem tanta gente no nosso meio ferido, sabe? Precisando de uma resposta, precisando de bênção. Mas eu tenho visto tantas vidas serem restauradas que hoje aconteceu um fato que me alegrou, sabe? Deus, ele é tão extraordinário, tudo que ele faz é perfeito. Antes de ontem eu tinha pregado e Deus tinha mandado falar com uma determinada pessoa. Quando foi, isso foi terça, que no caso hoje é quinta, né? Quando foi ontem, na quarta, a noiva veio. Na terça veio o rapaz e na quarta veio a noiva. E ali ela não sabia que Deus tinha mandado dar uma palavra, né, para o moço, e eu também fiquei quieta. Mas aí e Deus já tinha mandado eu dizer algo a ela. E aí ela veio me contar, muito alegre, disse: irmã, escute aqui esse áudio que meu noivo me mandou. E ali ela dizendo que ela me contou a história, né? E ali ela me mostrou o áudio daquele moço dizendo que ia juntar os pés, que a partir daquele dia que Deus havia falado com ele, que ele queria ser um homem diferente, que ele ia ser crente, que ele ia... aí eu fiquei assim, disse: meu Deus, como tu és bom. Então, assim, só a palavra do Senhor que tem poder para mudar
trabalhar no coração do ser humano se ele ouvir, se ele der ouvido, né? Tem muitas pessoas hoje, irmãs, que querem assim ouvir muita profecia. Eu poderia gravar vídeos só profetizando, mas eu não quero assim soluções na sua vida como um paliativo. Eu quero que Deus cure de verdade, né? Eu não quero ser um analgésico que vai passar a tua dor de cabeça e amanhã ela vai voltar. Não, não quero. Eu quero que Jesus cure de verdade, que você procure o mal e não encontre mais, não é? Porque uma palavra, ela consola, mas o milagre, ele resolve tudo. Então é assim que eu vejo as coisas do Senhor. A gente pode dar uma palavra de ânimo, de força, e a pessoa se levanta. Mas e amanhã, se ela cair de novo? Então, assim, nós estamos vivendo uma época, momentos tão difíceis, que nós, assim, por mais que a gente precise de palavras de ânimo, mas nós estamos precisando de milagres, de mudança de vida, que o nosso deserto seja transformado, que o nosso cativeiro seja quebrado, não é? Porque assim, o que nós estamos precisando ver nesses últimos dias é Deus agindo na nossa vida. Então, assim, eu creio, né, que mais uma madrugada, mais um dia, através dessa palavra, Deus vai restaurar, vai curar, vai libertar e que vai operar milagres, viu? Então, assim, guarde essa palavra no coração, que o Senhor vai restaurar a cidade e vai libertar o povo que está cativo. Eu não sei qual é o Ciro que você precisa nessa madrugada, mas eu sei que Deus já levantou Ciro para vir em seu socorro. Ainda que você não esteja vendo nada, mas Deus lhe ama, viu? E está no controle de tudo. Deus dizia assim: por amor ao meu povo, por amor a Jacó, o povo que eu escolhi para ser meu, foi que eu te levantei, Ciro. Então, não se preocupe não, viu? Que Deus já está com a providência a caminho. Eu creio. Viu? Vamos orar. Porque o Senhor é bom. Depois eu vou pedir perdão às irmãs, porque eu disse que ia gravar e algumas ficaram esperando. Depois eu disse que não ia mais, né? As irmãs até me perguntaram e disseram: irmã Edna, eu estava esperando e eu disse que não ia gravar. E as irmãs vão pensar: meu Deus, a irmã Edna está com 2, 3 conversas. É porque Deus muda o quadro, né? Me deu uma inquietação e eu desci aqui para a recepção da pousada para ver se a internet pegava e funcionou, gente. Mas Deus é fiel. Que Deus abençoe, irmã Rosilda, viu? Que Deus lhe cubra com o sangue dele nesta madrugada. A Ana também. Que Deus te guarde, te dê paz nesta madrugada, cubra com o sangue dele. Tem mais alguém assistindo? Eu não vi. Ah, irmã Juliene, né? Glória a Deus. Que Deus lhe abençoe, irmã. E o Senhor, Ele tem resposta para a sua vida. E eu creio que o Senhor vai mudar um cativeiro aí na sua vida e na vida do irmão, viu? Na questão financeira. Tempo de Deus abrir as portas, né? Tempo de Deus quebrar aquilo que está tão difícil. Às vezes Deus fala e a gente diz assim: Senhor fala e eu não vejo nada. Mas não se preocupe não, que as portas que você não puder abrir, o Senhor manda alguém abrir por você. Viu? Então descanse nesta noite, porque tem providência do Senhor chegando, tem resposta, tem surpresa. Viu? E o Senhor é bom. Vamos orar. Pai amado, Senhor, nesta madrugada eu sei, Deus,
que vidas precisam ouvir uma palavra que venha da tua parte. E eu creio, Deus, que nesta madrugada o Senhor está e vai, Senhor, trabalhar de forma maravilhosa. Tem vidas, meu Deus, que precisam que o Senhor abra essas portas que a Babilônia, Deus, tem trancado. Eu sei que tem vidas nesta madrugada que precisam que esses ferrolhos, Senhor, sejam colocados por terra. Tem vidas que precisam de uma grande providência da tua parte, precisam de uma resposta, de um de repente. Senhor, mas eu sei que tua palavra nos ensina que aqueles que esperam e confiam em ti, Senhor, alcançam misericórdia. E eu creio que esse povo que tem aguardado, tem confiado, tem esperado em ti, que nesta madrugada o Senhor vai de encontro a eles. Senhor, eu não sei que Ciro o Senhor vai levantar, mas nesta manhã, nesta madrugada, console, conforte, restaure. Senhor, o inimigo tem devastado, ele tem trabalhado para destruir famílias e vidas de uma forma tão terrível. Mas nesta madrugada é em teu nome que eu peço, meu Deus. Restitui, restaura tudo aquilo que o inimigo, meu Deus, conseguiu assim destruir. Senhor, tem vidas que estão assim presas na Babilônia, mas como o Senhor endireitou os caminhos para que o rei passasse e libertasse o povo, que nesta manhã o Senhor chegue assim com uma providência. Senhor, eu também te peço por vidas que estão enfermas, que precisam de uma porta de emprego, meu Deus. Vidas que estão até assim, Senhor, vendo a esperança e as forças ir embora, procura ânimo e não acha para permanecer de pé. Que nesta madrugada o Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro, de resposta, meu Deus, porque Tu és poderoso, Tu és grande e igual a Ti não há outro. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor dê uma manhã de vitória, um dia de bênção ao Teu povo. Continua guardando, continua abençoando, meu Deus. Continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Eu vi neste dia que aquilo que não é possível para a gente, para Ti é. E nesta manhã tem vidas que irão ouvir, que estão ouvindo esta palavra e que algo na vida delas parece impossível. Mas, Senhor, só parece, porque Tu és especialista em trabalhar em cima do que é impossível para o homem. E nesta madrugada eu te peço que, em nome de Jesus, assim como eu falei, como eu preguei, que o Senhor abriu as portas da Babilônia e arrebentou os ferrolhos. Senhor, nesta manhã, arrebente, quebre, tire assim da frente todo o tropeço, toda a ferramenta, meu Deus, que o inimigo tem lançado para aprisionar e para prender Teu povo. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua mão continue estendida sobre nós, nos guardando. Repreenda toda retaliação. Guarda minha família, Senhor. Guarda meu esposo. Meu Deus, me cobre com Teu sangue nesta madrugada. E eu também te peço, meu Deus, tem vidas que têm pedido oração, famílias, Deus, nesta manhã, que têm pedido oração, crendo que o Senhor dará resposta, e eu também creio. E nesta manhã, Senhor,
Eu te peço que vidas, ao levantar, Deus, ao acordar, que o Senhor faça com que elas vejam um novo dia, Senhor. Porque a tua palavra diz que a noite dura só um momento e a alegria vem ao amanhecer. Que nesta madrugada o Senhor coloque gozo, alegria, ânimo e força. Levante aquele que está abatido, aquele que está caído. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, irmão José Augusto. Que Deus lhe abençoe, viu? Bem, pelo menos eu cumpri o que falei, né? Eu disse que sempre ia gravar uma mensagem. Tem dia que é uma tribulação para a gente fazer as coisas para o Senhor, né? Mas Deus, Ele é fiel. Gaste seu tempo com Deus, irmãos. Coisa boa é estar na presença do Senhor. Não troque Jesus por nada, não, porque tudo vai ficar. Cuidado. A Bíblia diz que aonde está o coração do homem, ali está o tesouro, né? Se o coração estiver nas coisas da terra, a traça vai roer. Mas se estiver no céu, não tem nada que possa, né, roubar. Então, assim, em nome de Jesus, não deixe Jesus por nada, viu? Peça a Ele força, ânimo, que eu tenho certeza que Ele vai chegar, vai lhe socorrer, assim como Pedro, né? Vai lhe tirar lá do fundo das águas. Então, assim, não desanime, né? Não baixe assim a cabeça, não permita que a angústia, a tristeza assim domine seu coração, né? Que sua alegria seja o Senhor, viu? E que Deus possa preencher todo o vazio que há em seu coração. Que Deus também nesta madrugada repreenda todo pensamento assim, viu? De derrota. Deus sempre me mostra isso assim, nas mentes das pessoas. O inimigo sempre assim, né? Falando, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não pode. Então, assim, repreenda, viu? Nós fomos chamados para vencer. E a Bíblia nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, assim, em nome de Jesus, não permita. Uma palavra, quando ela é dita muitas vezes a uma criança, a criança inculca na mente, né, na cabeça. E conosco não é diferente. Se a gente ouvir algo repetidamente, diversas vezes, a gente começa a crer naquilo. Se a gente escuta muito alguém dizer que a gente não é capaz, que a gente não pode, sabe, que a gente não vai chegar, isso fica assim gravado no nosso coração. Então não permita. É por isso que eu sempre repito as mesmas coisas, sabe? Que nosso Deus, Ele é Deus de força, Ele é Deus do impossível, que você vai vencer, que você vai conseguir chegar lá. Porque assim, a palavra dele nos promete. Então, ainda que você não veja nada, não desanime, viu? Que vocês fiquem na paz, que tenham uma madrugada de bênção. Eu tenho certeza que agora eu vou conseguir dormir, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, viu? A vida da irmã Rosilda, viu? A irmã Ana Paula, que Deus te abençoe, irmã. A Camila, a irmã Juliene, o irmão José Augusto. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? E que o Senhor nessa madrugada possa cumprir o desejo do vosso coração, viu?
Amém, Jesus. Fiquem na paz. Eu vou dormir antes que meu esposo acorde. Que Deus abençoe.